Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje nós vamos te mostrar o julgamento conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei Federal 13.188 de 2015. Esta lei trata do direito de resposta para pessoas que se sentiram ofendidas por matérias divulgadas em veículos de comunicação. As ADIs 5415, 5418 e 5436 foram ajuizadas, respectivamente, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação dos Jornais. As ações discutem, entre outros pontos, se as retratações eximem o veículo de comunicação de assegurar o direito de resposta ao ofendido e se afastam o dever de indenização por dano moral. Em dezembro de 2015, o ministro Dias Toffoli deferiu o pedido de cautelar na ADI 5415 para permitir que o magistrado de segunda instância suspenda monocraticamente decisão relativa ao direito de resposta, proferida pelo juiz de primeira instância, e com isso afastou a exigência de decisão colegiada. A decisão também foi discutida nessa sessão plenária. Passo a palavra na ADI 454. O julgamento conjunto começou em 10 de março de 2021. Acompanhe agora uma parte da leitura do relatório pelo relator das 3 ações. A ação direta 5.415, ajuizada pela OAB, teve como objeto e tem como objeto o artigo 10 da Lei Federal 13.188, na parte em que exige manifestação de juízo colegiado prévio para suspender em recurso o direito de resposta até o julgamento do mérito. A ação direta 5.418, proposta pela ABI, impugna a integralidade da Lei Federal 13.188 e, subsidiariamente, requer a declaração de inconstitucionalidade, tão somente, dos artigos 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafo 1º, primeira parte, 6º, incisos 1 e 2 e 10. A associação também impugna especificamente o artigo 4º da lei, apesar de a ele não se referir expressamente no pedido. Já a ação direta 5.418, ajuizada pela ANJ, por seu turno, questiona os artigos 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafos 1º, 2º, 6º e 7º e 10 da Lei 13.188 de 2015. Em seguida, falou o advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O órgão entende que o artigo 10º da referida lei traz determinações que não compatibilizam com a ordem constitucional vigente. O direito de resposta, ministros, sem dúvida nenhuma, é fundamental. O direito de resposta, o direito de retificação do ofendido, ele está previsto constitucionalmente e é corolário da liberdade de expressão. E reflete, sim, a um só tempo, na nossa avaliação, o direito de informar e o direito de ser informado. Ambos estão protegidos pela própria Constituição Federal, no artigo 5º. Mais do que uma questão individual de proteção à imagem, as respectivas garantias envolvidas beneficiam a toda a sociedade, possuindo, sem dúvida nenhuma, um evidente interesse público. Mas a própria lei federal, já de lei número 13.188, aprovada juntamente com o objetivo de regulamentar esse importante direito fundamental, buscando ainda a necessária celeridade, e prevê exatamente um rito especial, diria eu, especialíssimo. Mas, senhores ministros, senhoras ministras, data máxima vênia. O artigo 10º da referida lei traz determinação que não se compatibiliza com a ordem constitucional vigente, ao exigir justamente o juízo colegiado prévio que está posto no referido texto legal, para suspender
eventual, em recurso, né, o eventual direito de resposta. Para a Associação Brasileira de Imprensa, a lei questionada tem princípios ditatórios, assim como a velha lei de imprensa, extinta em 2009 pelo próprio STF. A lei questionada espelhou-se na velha lei de imprensa 5.250 de 1967, extinta em 2009 por esta Corte em memorável julgamento da DPF 130. Alguns trechos desta lei ora impugnada foram copiados quase na íntegra da malfadada lei dos tempos da ditadura, que se imaginava sepultada para sempre. Os artigos 3º, 6º, 7º daquela velha lei afloram revitalizados na lei ora reguerreada, com indisfarçáveis alterações de texto como do inciso 1 do artigo 31 e parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 32, que serviram como fonte inspiradora para a fixação de exíguo prazo de 24 horas para o ofensor se retratar. Não se pode admitir que sejam novamente utilizados à só relfa trechos e a essência de uma lei não recepcionada pela nossa Constituição Federal, como decidiu essa Corte em 2009. A Associação Nacional dos Jornais pediu pela não legitimidade do direito de resposta, mas sim pela criação de dispositivos específicos para regulamentar a matéria. A Associação Nacional de Jornais, na qualidade de entidade de classe que representa mais de 100 empresas jornalísticas espalhadas por todo o território nacional, desde os principais jornais do país até pequenos e médios veículos presentes em todos os estados da Federação e no Distrito Federal, pede vênia para submeter a essa Suprema Corte de Justiça do país não a legitimidade constitucional do direito de resposta e de retificação de notícias, que considera um instrumento útil e valoroso de aprimoramento do seu trabalho de prover a sociedade com informações verdadeiras, qualificadas e abalizadas, mas sim de dispositivos específicos da sua regulamentação legal instituída pela Lei 13.188 de 2015. Como representante dos veículos que vivenciam a realidade dos ataques dioturnos em diferentes frentes e por diferentes razões à liberdade de imprensa no Brasil, a ANJ pensa ter lugar de fala para sustentar que o artigo 2º, parágrafo 3º, o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, 6º, 7º e 10 da Lei 13.188 de 2015 vulneram gravemente garantias constitucionais processuais como a isonomia processual, entendida como paridade de armas entre as partes, o devido processo legal que assegura a todos a não privação da sua liberdade e dos seus bens sem o seu respeito, e aqui estamos a falar da liberdade mais cara à democracia. Em seguida, falou o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, que pediu pelas improcedências das ações. Ele defendeu que o direito discutido é um direito fundamental, previsto não só na Carta Magna brasileira, mas também em tratados internacionais. O direito de resposta é um direito fundamental, que a Constituição prevê no artigo 5º, inciso 5º. Ele praticamente abre o artigo 5º. É um dos direitos fundamentais que abre o artigo 5º. E, além da Constituição, esse direito também é previsto por tratados internacionais, materialmente constitucionais, incluída aí a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Ou seja, o direito de que trata a lei existia desde antes da edição da lei impugnada. A Associação Brasileira de Jornalismo disse que o direito de resposta causa embaraços ao jornalismo investigativo. A norma questionada na presente ação direta de inconstitucionalidade 5415, e a ela me restringo, particularmente o artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, cuida do direito de resposta em veículos de comunicação social. E aqui é importante que se diga, o direito de resposta é garantia constitucional indispensável ao ambiente democrático. A questão que se coloca é a estrutura processual delineada na norma impugnada,
e como ela afeta a liberdade de expressão de imprensa, e bem assim o trabalho inerente ao jornalismo investigativo. A exigência do juízo colegiado prévio para a suspensão de decisão judicial que concede direito de resposta ofende o princípio do devido processo legal e pode causar embaraço, desincentivo ao jornalismo investigativo. O juízo monocrático concede direito de resposta ao autor, mas o recurso do veículo de imprensa exige juízo colegiado? Pode o juiz, mas não pode o desembargador? Excelências, essa previsão é estranha ao nosso ordenamento. Representa inequívoca e injustificada a assimetria entre as partes. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a procedência parcial do pedido, por entender que a retratação espontânea não afasta o direito de resposta nem a possibilidade do ajuizamento de ação por dano moral. Sabe-se que, eventualmente, veículos de mídia noticiam informações imprecisas, inexatas, equivocadas e até mesmo inexistentes. No entanto, de maneira espontânea, há jornalistas que, em tempo oportuno, se retratam e retificam as informações veiculadas. Cinge-se a controvérsia a saber se essas retratações e retificações eximem o veículo de mídia de assegurar direito de resposta e indenização por dano moral. A gente agora faz um rápido intervalo, mas na volta você confere o voto do relator das ações, o ministro Dias Toffoli, e também dos demais ministros. Não saia daí, a gente volta já. O Grande Julgamentos está de volta e hoje você acompanha aqui as sessões plenárias que discutiram sobre o direito de resposta ou a retificação do ofendido por matérias divulgadas em veículos de comunicação. Acompanhe. Na primeira sessão do julgamento, somente o relator das ações proferiu voto. Dias Toffoli defende a liberdade de expressão e que o STF tem se esforçado para garantir este direito. O regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz. Nesse sentido, é esclarecedora a noção de mercado livre de ideias, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana, sempre multicitado Oliver Wendell Holmes, segundo o qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade. A liberdade de expressão está amplamente protegida em nossa ordem constitucional e é um dos grandes legados da Carta Cidadã, resoluta que foi em romper definitivamente com um capítulo grande e longo e extremamente triste de nossa história, em que a liberdade de expressão, dentre tantos outros direitos, eram duramente sonegados ao cidadão. A liberdade de expressão e os direitos dela decorrentes devem ser defendidos e reafirmados de forma contundente, como reiteradamente tem feito esta Corte, este Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer uma jurisprudência sólida em defesa desses direitos. No dia seguinte, o julgamento continuou com o voto do ministro Nunes Marques. Ele defendeu que o direito de resposta, para que surta efeito, deve observar os princípios da equivalência e da imediatidade. Senão, não restaura inteiramente a honra da pessoa ofendida. O direito de resposta ou retificação, para que verdadeiramente alcance os efeitos a que se propõe, deve ser exercido à luz dos princípios da equivalência e da imediatidade. Por isso, a mencionada lei foi econômica ao fixar prazos processuais, pois, de outra forma, restaria inobservado o princípio da imediatidade. E sem a contemporaneidade ou imediatidade, a resposta ou retificação poderá mostrar-se incapaz de restaurar plenamente a honra
enlameada e de resgatar a verdade sonegada. O ministro Alexandre de Moraes seguiu a mesma linha do relator. Enfatizou em seu voto que a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade. A liberdade de expressão, e reiteradamente venho repetindo isso nos vários julgados sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão há de ser exercida sob o binômio liberdade com responsabilidade. A ideia desse binômio liberdade com responsabilidade protege a liberdade de expressão, tanto no seu aspecto positivo quanto no negativo. Ou seja, tanto no aspecto positivo, ao cidadão, à imprensa, pode se manifestar como bem entender, como no aspecto negativo, ou seja, é absolutamente vedada, é absolutamente ilegítima a intervenção do Estado por meio de censura prévia. Agora, o mesmo binômio que deve servir de vetor interpretativo à liberdade de expressão, e aqui especificamente à liberdade de imprensa, liberdade com responsabilidade, permite a responsabilização posterior. O ministro Edson Fachin também votou como relator. Para ele, o direito de resposta é preventivo. Ele defendeu outras formas de reparação às vítimas. Considera-se que o direito de resposta é um instrumento a tutelar, por assim dizer, preventivamente o efetivo dano ao direito de personalidade, como escreve na obra Dano Moral Indenizável Antônio Jeová Santos. E nesta medida, aqui eu invoco as palavras do nosso eminente ministro Celso de Mello, que assentou numa lição lapidar no recurso extraordinário 683-751, julgado em 24 de junho de 2015, a lição segundo a qual o direito de resposta, o direito de retificação traduz, como sabemos, expressiva limitação externa, impregnada de fundamento constitucional, que busca neutralizar, sublinhava Sua Excelência, o eminente ministro Celso de Mello, neutralizar as consequências danosas resultantes do exercício abusivo da liberdade de expressão, especialmente a de imprensa, pois tem, por função precípua, de um lado, conter os excessos decorrentes da prática irregular da liberdade de informação e de comunicação jornalística e, de outro, restaurar e preservar a verdade pertinente aos fatos reportados pelos meios de comunicação social. O ministro Luiz Roberto Barroso também seguiu a mesma corrente dos demais ministros. A liberdade de expressão, ela se legitima como uma expressão da dignidade da pessoa humana, ou seja, uma manifestação da personalidade de cada um. Ela se legitima porque permite uma livre circulação de ideias e de opiniões, o que é próprio e, na verdade, é uma exigência da democracia, e para que nas sociedades livres se busque a verdade possível, porque, no fundo, em sociedades abertas e plurais, a verdade não tem dono. A mentira deliberada tem, mas a verdade propriamente não tem dono, porque a vida comporta muitos pontos de observação. Eu gosto de citar um verso do poeta Ramón de Campo Amor, em que ele escreveu: "En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a cor da lente pela qual são observadas, e as pessoas observam por lentes diferentes, porque têm vivências diferentes e experiências diversas ao longo da vida. A vice-presidente da Casa, ministra Rosa Weber, também acompanhou o relator. Eu acompanho, senhor presidente, o eminente relator quando rejeita as preliminares de legitimidade ad causam e ainda
quanto ao conhecimento apenas parcial da ADI 5418, endossando os fundamentos de Sua Excelência. Quanto ao mérito, consideradas as 3 ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a premissa fundamental é que o direito de resposta é assegurado expressamente no artigo 5º, inciso 5 da Constituição da República. E como já salientado e bem salientado, a lei em exame, ela veio a suprir um vazio legislativo deixado pela declaração de não recepção da lei de imprensa por esta casa ao exame da famosa ADPF 130 quanto ao direito de resposta. E a gente faz agora uma rápida pausa, mas no próximo bloco você confere o desfecho desse julgamento. Você vai acompanhar o voto da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Não saia daí, a gente volta já já. E o grande julgamento está de volta com o desfecho desse julgamento, com os últimos votos. E aí você vai saber o que decidiu a Suprema Corte sobre o direito de resposta ou a retratação ao ofendido em matérias divulgadas por veículos de comunicação. Veja só. Esse direito de informar e de expressar-se. O voto da ministra Carmen Lúcia foi como os demais ministros. Ela defendeu que o direito de resposta é inerente à liberdade de expressão. O direito de resposta é inerente à liberdade de expressão. Na verdade, é uma liberdade de expressão daquele de quem se fala, sobre quem se registra algo, sobre, enfim, aquele com quem se dialoga, porque a vida é de diálogos. Logo, o exercício da palavra dá-se pela exposição não apenas de uma pessoa, mas de todos, aqueles que são tratados, que são mencionados, enfim, que são os interessados. Isso é a liberdade de expressão, que está no centro das experiências humanas e que tem os seus cenários e versões diferentes. Por isso mesmo, um e outro são lados do mesmo direito exercido. Em um breve voto, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que o direito de resposta é uma garantia constitucional abrigada no artigo 5º da Constituição, cuja condição é de ser proporcional à injúria causada. Um pouco na esteira daquilo que já foi dito pelos eminentes pares, eu quero dizer que, não obstante o surgimento, a promulgação da Lei 13.188, eu entendo que o direito de resposta, tal como já foi ressaltado, é uma garantia constitucional abrigada no artigo 5º, inciso 5 da nossa Constituição, cuja única condicionante é a de ser proporcional ao agravo. Aliás, esse foi um aspecto também ressaltado pelo ministro Alexandre de Moraes. E esta foi, e eu participei dessa discussão, a orientação do Supremo Tribunal Federal quando decidiu a ADPF 130. E naquela ocasião prevaleceu o entendimento segundo o qual a liberdade de expressão e o direito de resposta possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata. O ministro Gilmar Mendes concordou que liberdade de expressão e de informação são constitucionais, mas que elas também podem ser danosas à própria liberdade de imprensa. Ele seguiu votando em concordância com a maioria. E eu anoto que no Estado Democrático de Direito do Brasil, a proteção da liberdade de imprensa também leva em conta a proteção contra a imprensa. A Constituição Federal de 1988 assegura as liberdades de expressão e de informação sem permitir violações à honra, à intimidade e à dignidade humana. A ordem constitucional não apenas garante à imprensa um amplo espaço de liberdade de atuação, ela também protege o indivíduo em face do poder social da imprensa. O ministro Barroso, inclusive, mencionou aqui, muito propriamente, e este é o grande desafio do século, a questão hoje das redes sociais. Como fazer a defesa em relação a esse novo universo? E certamente essa é uma das grandes questões, considerando inclusive o seu caráter quase que universal. Como que se defende de
um post que é colocado num site na Tailândia, não é? Portanto, com todos os problemas que surgem, inclusive, para as jurisdições nacionais. E daí o debate que se desenvolve sobre a responsabilidade que tem hoje, ou que teriam esses órgãos de veiculação, né, e como eventualmente responsabilizá-los. A ordem constitucional não apenas garante à imprensa um amplo espaço de liberdade de atuação, ela protege o indivíduo em face desse poder social. E não se deixe de considerar, igualmente, que a liberdade de imprensa também pode ser danosa à própria liberdade de imprensa. Único a divergir, o ministro Marco Aurélio votou pela improcedência total dos pedidos. Para ele, não existe direito absoluto na Constituição Federal, mas sim uma gradação desses direitos. Há direitos previstos na Constituição Federal. E reconheço mesmo que não existe direito absoluto na Constituição Federal. Mas ela pode estabelecer uma certa gradação desses direitos. A própria Constituição Federal, não o intérprete. E no tocante ao direito-dever de informar, a liberdade de expressão e o direito de resposta foi estabelecida essa gradação. Tanto assim que depois de versar a liberdade de expressão no artigo 220 da Constituição Federal, teve-se no rol das garantias constitucionais, no principal rol das garantias constitucionais, refiro-me ao artigo 5º, a previsão do direito de resposta, independentemente do direito à indenização, considerado gravame, pelo dano material, pelo dano moral, pelo dano à imagem. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, votou como a maioria. Ele enfatizou em seu voto que o direito de resposta é uma consequência da liberdade de informação. Eu destacaria que, como é disso, a Constituição Federal ela inclui dentro das suas regras e, quiçá, princípios, aquilo que é estabelecido em pactos e tratados internacionais. E as leis, por seu turno, especificam aquilo que consta da Constituição Federal. Assim é que no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 14, estabelece o direito de retificação ou resposta a toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentada e que se dirijam ao público em geral. Por seu turno, o projeto de Convenção sobre Liberdade de Informação de 1948, aprovado pela Conferência das Nações Unidas em Genebra, estabelece que os Estados contratantes reconhecem que o direito de resposta é um corolário da liberdade de informação. Exatamente obedecendo essa regra da introjeção na Constituição daquilo que consta dos pactos internacionais, a Constituição Federal é claríssima. Artigo 5º, inciso 5º, é assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral. A maioria do colegiado decidiu que o direito de resposta ou a retratação do veículo de comunicação não ofende as liberdades de expressão e de imprensa. Os ministros entenderam ainda que a retratação espontânea não libera o ofensor de assegurar o direito de resposta, nem o dever de indenizar por dano moral. Sobre a decisão liminar de Dias Toffoli em 2015, que afastou a exigência de decisão colegiada para suspender o direito de resposta, a maioria dos ministros declarou a inconstitucionalidade da expressão, em juízo colegiado prévio, do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, conferindo ao dispositivo interpretação no sentido de permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida, segundo o rito especial do direito de resposta.
E o Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa ou assistir a outros da nossa programação no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!